Bênção, bênção demais. Queria pedir que você orasse por mim durante essa semana. Amanhã eu estou indo à Serra Talhada. A gente vai dar um módulo lá. Na verdade, isso é um projeto que a igreja tem desenvolvido há algum tempo já, com os obreiros do sertão. E pelo menos 5 vezes ao ano, nós temos um encontro lá em Serra Talhada, que é um pouco central, e também tem a igreja lá presbiteriana. E a gente tem trabalhado com obreiros, muitos deles, a maioria, leigos, que estão no sertão, no alto sertão. Eles vão para a Serra Talhada e ouvem um pouco de formação. A gente pastoreia, a gente abre a palavra, a gente tem dado alguns módulos para eles. E amanhã eu estou indo para lá, voltarei na quinta, vou dar um módulo de teologia bíblica. Eu queria que você, durante a semana, pudesse orar por mim, orar por esse ministério, esse trabalho que a igreja tem desenvolvido, porque você faz parte disso também, e você pode nos cobrir em oração durante a semana lá. São aulas de manhã, de tarde, e à noite tem uma pregação. Então é o dia todo, é bem puxado. Ore por mim aí para que a minha saúde, que não é lá tão boa, possa aguentar esse rojão também. Sexta-feira e sábado, também uma oportunidade para você ficar bem ligado aí durante a semana. Nós começaremos a conferência missionária, e o pastor que virá é o pastor Fábio Ito. Quem tem participado aqui dos módulos, dos movimentos que a gente tem feito aqui com alguns pastores, preletores, tem visto como a gente tem sido muito abençoado nesses momentos. E eu acho que esse final de semana a gente vai ser também. Então eu queria mais uma vez abrir, convidar, tem no boletim aí as informações, mas vai ser na sexta-feira à noite, organizado pelo Revolution, mas vai ser aqui no templo. No sábado à noite, ambos às 8 horas da noite, organizado pelo Conversa, mas aqui no templo também. E no domingo ele vai pregar nos 4 cultos, serão 4 sermões. Se você puder e quiser participar, você está convidado também, ou ouvir pelo YouTube depois as mensagens, né, tudo mais. Você pode, durante a semana, se informar melhor nas redes sociais, tanto do Revolution como do Conversa. Você procura lá no Facebook, no Instagram, você vai encontrar, você pode acompanhar direitinho isso e estar bem antenado durante a semana, até para convidar outras pessoas também do seu pequeno grupo e tudo mais, tá bom? Queria que você abrisse a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler esse capítulo aqui. A gente tem trabalhado como equipe pastoral nesse mês de agosto, nessa parte da Bíblia em que Jesus vai cear com os discípulos, e Jesus bate um papo com eles a respeito do momento que eles estavam vivendo ali. E no capítulo 17 é quando Jesus, ele ora por esses discípulos, ele ora por nós. Eu posso dizer que nós estamos aqui hoje à noite por causa dessa oração, porque Jesus orou e essa oração foi ouvida pelo Pai. Por isso a gente está aqui. Jesus orou por mim, orou por você. Jesus orou para que essa expressão toda da igreja, do corpo de Cristo na terra, pudesse refletir a sua glória aqui, onde a gente está, onde a gente vive e para onde Deus quiser levar a gente. Jesus, no capítulo 17, ele vai orar, mas você vai identificar algumas expressões muito ricas nessa oração que Jesus faz na presença do Pai. E João, ele vai escrever, ele vai se deter de uma forma tão magistral, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, mas trazer para a gente uma riqueza tão grande, que é esse texto. Eu não posso me aventurar hoje à noite a dizer que eu tenho condição de explicar e pregar e aplicar nesse texto, porque se a gente passasse aqui domingos e mais domingos pregando e estudando esse texto, ainda teria um baú de riquezas imenso para a gente poder descobrir nessa oração que Jesus fez aqui. Há uma riqueza imensa, uma riqueza de salvação, de glória, de poder, de aperfeiçoamento,
de desejo de Deus para a nossa vida. Há uma riqueza aqui imensa nessa oração que Jesus está fazendo. Eu queria que você lesse, pudesse prestar bem atenção como Jesus vai desenvolvendo essa oração até chegar ao seu final e na presença de Deus, mas também com os seus discípulos. No caso aqui, 11 dos apóstolos estavam participando com ele desse momento, tá joia? Diz assim, a gente pode ler de forma alternada, tá bom? Porque aí todo mundo participa legal. Diz assim, João 17: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Pode melhorar, pode melhorar. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pode melhorar, pode melhorar. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Ora, todas as coisas são minhas, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo.
Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a palavra que a gente tem para essa noite aqui. Nós pedimos a tua misericórdia, Deus, a tua graça, teu amor. Ó Deus, de alguma maneira, Senhor, nas minhas limitações, na minha fraqueza, na minha falta de habilidade, de expressão, de palavras, Deus, de alguma maneira o teu Espírito alcance o nosso coração aqui hoje à noite e sejamos tomados pela tua glória, pelo teu poder, pela esperança do Evangelho e pelo desejo de te servir, de viver uma vida, Senhor, que glorifique ao teu nome de maneira verdadeira, forte e profunda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tá dando para me ouvir? Cadê esse Sérgio Boi? Tá aí? Tá tudo certo aí? Tá dando? Eu sinto umas cortadas assim de vez em quando. Se tiver, alguém dá um sinal aí, tá bom? Às vezes a interferência, quando o pastor está em pecado, ele dá esse negócio. Você fica... Fubá pregou aqui de 4h30, foi uma unção danada, não teve nada. Mas agora, bom... como eu tinha falado no início, esse é um texto muito especial. Jesus faz uma oração, e Jesus nessa oração, ele inclui os discípulos que estavam lá com ele, e ele inclui a nós também que estamos aqui. Vivemos na cidade, vivemos com as tensões da nossa cidade, com as tensões do mundo moderno, com as tensões de uma grande metrópole, a falta de tempo, trabalho, a violência urbana, problemas ligados à família, drogas, vícios, pressões o tempo inteiro da escola, do trabalho, por resultados. As nossas relações, elas são muito mais pelo que a gente faz, pelo nosso nome, pelos nossos méritos, conquistas, diplomas, pelo nosso salário, muitas vezes pela nossa roupa. A gente vive dentro desse universo cheio de tensões para viver uma vida de aparência, uma vida de uma rede social de sucesso, com imagens boas, de felicidade, que nem sempre expressam o que o nosso coração está sentindo. A gente vive dentro desse contexto de trânsito, esse contexto que a gente muitas vezes não tem tempo para nada, a gente dorme pouco, acorda cedo, já acorda com o celular cheio de mensagens para responder, com a caixa de e-mail cheia também de e-mails para responder. Perdão. Com uma série de coisas e responsabilidades. Eu tenho esse ano, eu acho que esse ano eu tenho sentido muito aquele sentimento de que você tem um bocado de coisa para fazer, mas não consegue fazer 30% do que você gostaria de fazer. Eu acho que eu estou vivendo assim ao longo do ano. Gostaria de fazer inúmeras coisas no meu dia a dia, mas eu não consigo. E eu acho que é um ano que Deus está querendo, de alguma maneira, tratar o meu coração a respeito disso. E uma dessas coisas é a atividade física. Outra dessas coisas são leituras, estudos. Outra dessas coisas, mais importante, é cuidar melhor da minha família. Outra dessas coisas são alguns projetos, coisas para a igreja. Outra são materiais, ideias para poder aplicar na minha sala de aula, quando eu estou dando aula durante a semana. Fichas, materiais. É tanta coisa, e eu acordo e vou dormir com aquela sensação de que eu acho que eu só consegui fazer 30% do meu dia. E já dá para perceber que a atividade física está bem longe, porque eu estou me tornando uma pessoa bem rechonchuda, né? E tá difícil, irmão. A gente vive aqui,
Mas nessas horas que a gente vai se sentindo como que não está sendo apto, não está cumprindo, está sempre deixando as coisas pela metade, está sempre faltando, não consegue corresponder, dá vontade muitas vezes de fugir, dá vontade muitas vezes de desistir, de tirar uma coisa, de colocar outra, dá vontade de fazer um bocado de coisa. E normalmente as soluções que a gente pensa é sempre ir a um lugar em que as coisas sejam diferentes, a uma cidade mais pacata, a viver uma vida rural, a viver uma vida mais tranquila no país tal ou no país tal. De alguma maneira, as nossas soluções estão sempre ligadas a uma espécie de fuga, de tentar sair um pouco dessa realidade para poder conquistar ou poder viver melhor, talvez com aquilo que as pessoas chamam de qualidade de vida. Mas sempre tem aquele amigo que nessa hora diz: para onde você for, você vai enfrentar a mesma coisa, porque o problema não está fora, o problema está dentro do nosso coração. Para onde nós formos, nós vamos enfrentar esses mesmos dilemas. Se você for procurar e conversar com pessoas que estão vivendo em outros lugares, elas vão dizer isso. Mas a verdade é que muitos desses dilemas que nós vivemos dentro do nosso coração, eu acho que eles têm duas vertentes muito claras que Jesus trabalha bem com os seus discípulos. A primeira é a falta de se encontrar, ou de coração se encontrar em Deus, se encontrar no Evangelho, na cruz, na ressurreição e na riqueza da salvação. Muitas das nossas angústias, ansiedades, muitas das nossas tristezas, muitas das nossas amarguras, desânimo e tantas outras coisas que vão perseguindo a vida da gente, ou porque a gente esqueceu do quanto a salvação é poderosa, do quanto a salvação ela é realmente suficiente em nosso coração, ou porque a gente não conhece de verdade a riqueza da glória que habita dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, pelo Espírito de Deus. Nós esquecemos, muitas vezes vamos vivendo uma vida aqui na terra, tão envolvidos em coisas, em uma coisa ou outra, em um projeto ou outro, e essas coisas vão tomando lugares muito importantes dentro do nosso coração, e vamos secando, vamos desanimando. Quando nem percebemos, a nossa vida espiritual está horrível. Quando nem percebemos, a nossa mente, a nossa alma vai abrindo brechas e muitas vezes abismos gigantes para a gente vender a nossa alma e se perder completamente. Mas tem uma outra vertente também. Muitas vezes nós vivemos aqui com as nossas angústias e dificuldades porque perdemos o senso de propósito para o qual estamos aqui. Perdemos. Achamos que estamos aqui por causa do mercado financeiro, por causa do trabalho, por causa da estrutura social que eu preciso manter. Achamos que estamos aqui para conquistar dinheiro, para conquistar casa, para conquistar poder. Não somente poder financeiro, muitas vezes poder sobre pessoas, influenciar pessoas. Achamos que estamos aqui por alguma razão, algum propósito que de alguma maneira vai poder me afirmar. E as pessoas vão me conhecer não por aquilo que é abundante dentro da minha alma, não pelo Evangelho, não pela graça, não pelo real poder que opera dentro do meu coração, mas as pessoas vão me conhecer pelo que eu faço. Sou um bom professor, um bom médico, um bom empresário, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou isso, eu sou aquilo, baseado muitas vezes em coisas, notas boas que eu tiro, diplomas que eu vou conquistar, concurso público que eu vou passar, e essas coisas vão de alguma maneira enchendo, e quando menos a gente se percebe, a gente está vivendo aqui na terra seco e árido também, porque perdemos o nosso propósito de vida, propósito missional, propósito pelo qual Deus nos chamou para estar aqui na terra. E essas coisas vão enchendo, muitas vezes vão desanimando, muitas vezes vai nos entristecendo,
a gente vai desanimando de vir à igreja, a gente vai desanimando de participar do discipulado, do pequeno grupo, de ler a Bíblia, de orar, de conversar sobre a palavra com amigos, com pessoas, porque o nosso coração se perdeu completamente. Jesus, nessa oração, aborda essas duas vertentes, esses dois lados aqui, de uma forma muito legal. Jesus começa a oração distribuindo ou trazendo a sua oração a ideia da glória. Aqui em João capítulo 17, ele usa pelo menos 7 vezes essa ideia da glória de Deus, seja como um verbo, dizendo eu te glorifiquei, ou como um substantivo mesmo, apontando para essa imensa glória de Deus. Ou seja, Jesus introduz essa oração, chamando a gente para a gente nos envolver com aquilo que Deus envolveu o Filho e com aquilo que Deus quer nos envolver de verdade, que é a sua salvação. Versículo 3 ele falou: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas Jesus também estabelece essa outra vertente. A vertente é o mundo. A vertente é, nós estamos aqui com um propósito. Eu sei que você já sabe disso. Eu sei que eu não estou trazendo aqui nenhuma novidade para ninguém, praticamente. Mesmo você que não é cristão e está visitando a gente, talvez isso não seja nenhuma novidade para você. Mas a verdade é que isso que é a verdade, pode não ser novidade, mas é a verdade. É o que em Cristo e pelo Espírito pode realmente encher o nosso coração. Jesus fala com os discípulos, dizendo que eles foram tirados do mundo, mas eles foram enviados ao mundo. Que mundo é esse? Esse mundo que a gente vive aqui, o mundo real. Não é o mundo virtual, não é o mundo das aparências, não é o mundo do gueto que você construiu para se proteger. É o mundo real das pessoas reais vivendo aqui na terra, vivendo aqui em Recife. É o mundo. Interessante que a palavra mundo, ela aparece mais de 150 vezes no Novo Testamento. Mas só no Evangelho de João é 1/3 disso. Quer dizer que é quanto? Oi? Quanto é 1/3 de 150? Só para ver se estão acordados. 40, né? Não é isso? 50. Mais de 50 vezes aparece no Evangelho de João. E só nessa oração são 17 vezes. É a palavra que mais aparece aqui nessa oração de Jesus, é a palavra mundo. Jesus está interessado nesse negócio de nos enviar e nos conectar com Ele, para que a gente viva uma vida aqui na terra que de alguma maneira possa refletir a sua glória aqui entre nós, nesse mundo, nessa cidade que a gente vive. Um dia eu estava vendo uma pesquisa sobre a cidade de São Paulo. Você pode procurar, essa é uma pesquisa que tem sido realizada nos últimos 7, 8 anos pela, acho que é Fé Comércio, algum órgão lá de São Paulo. E a pesquisa perguntava o seguinte: qual é a razão pela qual você gosta de morar em São Paulo, pela qual você veio morar em São Paulo? São Paulo é uma grande capital, é uma grande cidade, é uma das maiores do mundo, a maior daqui do Brasil. Recife não está muito diferente do estilo de vida de São Paulo, do trânsito de São Paulo. É verdade que tem algumas diferenças, mas nós vivemos nessa cultura da cidade. Eu sei que aqui eu estou envolvido, eu estou falando com muita gente, ou com todos que estão envolvidos na cidade, envolvidos aqui na terra, envolvidos em Recife, que gostam de umas coisas, que não gostam de outras. E eu penso que essa pesquisa reflete muito a nossa cidade também. Qual a razão pela qual você mora em São Paulo? O que é que você acha que foi a primeira opção? Primeira opção. Eu sei que num público assim dificilmente alguém vai falar, mas é normal que a primeira opção seja trabalho, não é isso? Ou dinheiro, você pensou.
Trabalho. Aquela pesquisa tem mostrado ao longo dos anos que a primeira razão pela qual as pessoas vão buscar uma cidade tem sido relacionamentos. Você acredita? Relacionamentos. Beleza. Qual é a segunda razão? Você sabe? Agora está mais fácil, né? Se a primeira é relacionamentos, a segunda é qual? Também não é trabalho. Espiritualidade. Religião. A terceira opção agora está mais fácil. É trabalho, ok. A quarta é tecnologia. Uso de tecnologias. De todas essas, a única que está numa crescente no gráfico, sabe qual é? Espiritualidade. Religião. Por que fiquei meditando, pensando sobre essa pesquisa? Sabe por quê, irmãos? Porque ao nosso redor tem um bocado de gente sedenta pelo Evangelho. E se você tem talvez um pouco mais de idade, criou muito mito e muita barreira para esse mundo, para a pós-modernidade, para o ateísmo dentro das universidades, seja o do Darwin nas ciências da saúde, ou do Marx lá nas ciências humanas, e criou muita aversão para falar para os mais jovens, para as tribos urbanas, para as pessoas que estão mais antenadas com o mundo virtual, pensando assim: esse mundo está perdido, esse mundo está horrível, ninguém quer ouvir, ninguém quer saber. Só que não somente essa pesquisa, mas muitas outras e algumas experiências também que eu tenho tido, posso lhe dizer, nós estamos rodeados de pessoas que estão sedentas e carentes do Evangelho. Parece que até aquelas pessoas que a gente pensa assim, que são as mais resistentes, que nunca vão ouvir, que nunca vão aceitar e receber um convite. Essas pessoas estão carentes, desejosas pelo Evangelho. Um dia desse, uma pessoa que não é cristã, que eu convivo durante a semana, que eu nunca imaginaria, conversou comigo no WhatsApp, dizendo assim: quais são os horários de culto lá na sua igreja? Eu tomei um susto. Falei, foi jóia, ele veio, vai ficar vindo. Pessoa que eu disse: rapaz, isso aí, aquele ali eu vou evangelizar. Estou investindo 1 ano, 2 anos, esse aí eu não vou investir porque eu acho que não tem jeito. Está sedento pelo Evangelho, está desejoso, alguma coisa está atraindo. Jesus está interessado nisso. Jesus não está aqui orando pelos discípulos somente para que eles sejam envolvidos numa glória que muitas vezes nós traduzimos como gueto. Uma glória que é uma coisa, parece tão etérea, que a gente não consegue entender direito o que é, e traduz como sendo uma reunião da igreja, um momento de louvor que a gente tem aqui, mais abençoado, mais animado. A gente traduz como um pequeno grupo, a gente traduz quando a gente, por exemplo, está na escola e senta. Falei, que negócio não tá bom para mim, eu vou desistir. Eu vou desistir do microfone. Só para fubazinho mesmo. Eu acho que é porque eu coloquei aqui para trás e está batendo, e aí fica dando interferência. Mas vou continuar. A gente traduz a glória de Deus como sendo, muitas vezes, sentar ao redor de crentes na escola, na faculdade, formar grupinhos no WhatsApp, curtir blogs, e seguir pastores e preletores lá no YouTube e no Face, e ouvir, e muitas vezes entrar em discussões para lá e para cá. Eu tenho percebido e sentido isso. O mundo gospel está ficando muito, muito chato. Toda semana tem uma polêmica.
E toda semana nessa polêmica a gente está envolvido de um lado para o outro, pega, compartilha para lá e para cá, e debate, e vai para um lado e vai para o outro. O que acontece é que muitas dessas causas e coisas que a gente está envolvido durante a semana, do mundo evangélico, do mundo gospel, elas não conectam quem não conhece Jesus. Elas não conectam quem está lá no meu trabalho ao meu lado e não sabe nem do blog daquele mais famoso do Brasil ou do mundo que a gente segue, a gente curte e ouve. Quando a gente compartilha, ela não sabe nem o que está falando. Francis Schaeffer, que é um autor que eu gosto bastante, do século XX, no início de um dos seus livros, ele falou um negócio bem interessante. Ele disse assim, que dentro dos seminários, as pessoas não sabiam, na sua época de seminarista, as pessoas estavam preocupadas em estudar muito a Bíblia, estudar muita teologia, para poder responder as perguntas das pessoas do mundo. E aí o Schaeffer diz assim, hoje em dia, isso ele falando lá na década de 80, mais ou menos. Hoje em dia, lá na década de 80, e hoje também. Hoje em dia, a gente não sabe mais nem o que as pessoas estão se perguntando lá fora. A gente não sabe nem responder, porque na verdade eu não sei quais são as perguntas que aquelas pessoas estão fazendo. Eu não sei as perguntas que as pessoas que frequentam, que entram aqui a cada domingo na igreja, estão fazendo no seu coração. Eu nem sei as perguntas que aquela pessoa que eu convivo está fazendo no seu coração. Muitas vezes nós evangelizamos com as coisas muito prontinhas, nós damos pregações e estudo com as coisas muito prontinhas, parece um pouco repetitivo, parece um pouco óbvio, mas porque não sabemos exatamente onde é que a coisa pega, o mundo no qual nós estamos inseridos. E Jesus, quando está orando por nós, Jesus, quando está orando ali pelos discípulos e por nós, Ele está interessado nesse ambiente chamado mundo. Ele está interessado em que não somente a gente conheça e se envolva com a sua glória, como também a gente se envolva nessa terra, para que a sua glória seja conhecida onde a gente está. E não para que a glória de Deus, para que o evangelho de Deus se torne gueto, se torne blog, se torne uma página virtual, se torne nomenclaturas, esse evangeliquez todo que a gente tem, mas que conecte e alcance aquele que não conhece ainda Jesus, que está ao nosso redor. Eu tenho visto com muito entusiasmo, é uma coisa boa que tem acontecido, que as igrejas presbiterianas e reformadas no Brasil, batistas, têm crescido bastante por causa de públicos, pessoas de outras igrejas que estão vindo, da igreja da prosperidade, ou por causa de uma questão teológica, com a reforma, vem, e isso é bênção. Deixa eu dizer para você, irmão, o que eu gostaria de ver de verdade no meu coração, é a gente trazendo para cá, para o culto, quem não conhece Jesus, e não aquele que é da outra igreja. Quem não conhece. A gente poder sentar no trabalho, na escola, na faculdade, ao invés de preferir sentar com o gueto evangélico, sentar com aquele perdido, com aquele que não conhece, para entender o seu coração, para ouvir as suas perguntas, para trazê-lo para a palavra, e não somente para a coisa prontinha, para a linguagem evangeliquez, mas trazê-lo para o evangelho de Jesus. Porque essa é a missão. Se a gente vai passar o mês de agosto ouvindo sobre missões, sobre missionário no Quirguistão que Deus está usando, ou aqui entre indígenas, ou no sertão, onde quer que seja, mas a nossa vida não se dispõe, a nossa vida não se enquadra, não se encaixa nesse padrão de Deus, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada, baseado na oração que Jesus está fazendo aqui com os discípulos, tem muito a ver com a glória de Cristo e a glória do Evangelho parece não conectar mais o nosso coração. Tem um pastor desses famosos aí no Brasil, que ele fez uma pesquisa na igreja dele. E a pesquisa era assim: o que é o Evangelho? Para a pessoa escrever.
Mandou aqui um telefone, todo mundo vai mandar pelo WhatsApp tal a resposta. O que é o Evangelho? Você vai dizer com as suas palavras. O Evangelho, o que é o Evangelho? Aí ele falou, aconteceu uma coisa interessante. Que a maioria das pessoas da igreja não conseguiram responder aquela pergunta. Como não? Tão básico, não é? Ficou assim, o que é que eu vou responder, o que é que eu vou colocar aqui? E aí ele pensou na seguinte questão, dizendo assim, nós não sabemos definir, ou falar, ou escrever, porque na verdade nós não estamos anunciando o Evangelho. Nós não sabemos nem mais o que é o Evangelho que conecta o nosso coração. Ah, eu sei os 5 pontos do calvinismo. Ah, eu sei o que fala naquele livro de fulano de tal. Ah, eu sei, mas a gente não conhece mais e não tem verbalizado mais o Evangelho e não sabe definir, em poucas palavras, o quanto o Evangelho é significativo para a nossa vida. Quanto ele é. Jesus, na oração, ele introduz dizendo assim, eu te glorifiquei, ó Pai. O Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. Jesus está conectando o coração desses discípulos a uma glória muito maior. A glória da vida eterna em Cristo Jesus. Essa glória, ela foi manifestada em Cristo. Cristo, ele nos deu a vida eterna, mas não somente isso. Como Cristo também fez e completou a obra de uma vez por todas. Quando ele estava lá na cruz, João vai relatar que no capítulo 19, versículo 30, lá na cruz Jesus falou assim, está consumado, está feito a obra que o Senhor me deu para fazer. No versículo 4, Jesus usa a mesma expressão aí, está feito. Tudo que o Senhor me deu para fazer foi consumado, está realizado. A plena obra de Jesus, a plena obra do Evangelho, aquele que antes da fundação do mundo estava projetado por Deus, foi realizado de uma vez por todas. Não tem nada que eu possa fazer para acrescentar em algo. Na verdade, o que eu posso fazer é cada dia mais descobrir o quanto isso é rico, o quanto isso é poderoso, o quanto isso é suficiente. Mas parte da nossa apatia, parte da nossa frieza, parte da nossa, muitas vezes, vivendo aqui na terra como moribundo, como pessoas desconectadas de uma missão ou desconectadas de um Deus verdadeiro, é porque esquecemos ou nem conhecemos o quanto é rico o Evangelho de Jesus, que Ele, de uma vez por todas, consumou naquela cruz e venceu a morte e habita hoje em nós, pelo Espírito de Deus. Ele fez a obra, Ele realizou. E o quanto isso fala ao seu coração, irmão? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E eu não estou aqui querendo pregar comportamento, não. Estou fora. Estou querendo aqui que a gente encha a boca de evangeliquez e tal. A boca fala. O Evangelho age na naturalidade. O Evangelho age numa vida normal, real, aqui na terra, e não em uma plástica que a gente vai fazer, uma máscara que a gente vai usar, umas palavras que a gente vai decorar, tem nada disso. Mas a boca fala do que o coração está cheio. Se nosso coração estiver cheio de um desejo por Deus, de um amor por Deus, a verdade é que naturalmente a nossa vida vai refletir isso. Mas aí você está no mês da igreja, no mês de missões, a gente está falando aqui de Jesus com os discípulos, Jesus está para ir à cruz, Jesus vai ter uma conversa longa com eles, Jesus está preparando os discípulos para esse momento tão importante no ministério, em que ele vai para a cruz, em que ele vai deixar os discípulos, Jesus deixa promessa para os discípulos, Jesus conforta o coração deles, Jesus ora com eles, ok. A gente está ouvindo, está percebendo, está aprendendo um bocado de coisa sobre missões. Mas se o nosso coração não vibra, não conecta com a graça, com o Evangelho, não tem coisa que a gente possa fazer para tentar mascarar, ou do tipo assim,
a pergunta, né, assim, e agora, o que é que a gente vai fazer para trazer um grande impacto na cidade de Recife? O que é que a gente vai fazer como igreja para mostrar a Recife? Eu tenho que dar testemunho, eu tenho que fazer isso. Na verdade, que Jesus está orando com os discípulos é para que os discípulos sejam envolvidos no coração com aquilo que envolvia o coração de Jesus na sua relação com o Pai. E ele diz assim, de forma muito clara, a vida eterna, que não é a vida lá no céu depois da morte, não. A vida eterna é que eles possam conhecer a Ti, Senhor, e conhecer a mim. E esse conhecer não está ligado a intelecto, a cognição. Esse conhecer está ligado a relacionamento. Está ligado ao coração. Está ligado à experiência que a gente tem tido com Deus, com a palavra de Deus. Está ligado ao quão nós estamos traduzindo o Evangelho para o nosso coração e para a nossa vida. Essa vida eterna está ligado a uma vida real que nós vivemos aqui, mas não como quem não conhece a Deus, não como quem não conhece a riqueza da sua salvação, mas de alguém que está vivendo aqui na terra com o coração cheio dessa grande riqueza, desse grande poder, que traz de fato, de verdade, plenitude no coração da gente. A gente desanima muito na vida cristã. Você pode ter entrado aqui, está desanimado consigo mesmo, está desanimado por causa de pecados, está desanimado por causa de quedas, está desanimado porque, de alguma maneira, não se sente mais pertencendo ao Evangelho, a Jesus. Tem alguma coisa que aconteceu no coração em que a gente se perde. Jesus falou com a igreja lá em Éfeso, no Apocalipse capítulo 2, dizendo que aquela igreja era joia demais. Era joia, era massa. Tinha uma boa doutrina, tinham boas ações. Eles tinham bons posicionamentos teológicos, mas faltava a eles o que, irmãos? O quê? Primeiro amor. Só faltava a eles o primeiro amor. Só faltava a eles se envolver novamente com essa glória que Jesus está orando tanto aqui em João capítulo 17. Jesus diz para os discípulos que eles não são do mundo, como eu estava falando, e diz também que eles foram enviados ao mundo. Jesus está interessado nesse projeto. Mas é muito interessante porque, dentro da perspectiva do que Jesus já fez por nós, ele atribui dois caminhos ou duas possibilidades para a gente viver aqui na terra, que elas são muito ricas. Jesus diz para que a gente, os discípulos, fossem santificados na verdade, e Jesus fala para que os discípulos fossem aperfeiçoados na unidade. Muito legal quando Jesus usa essas duas expressões aqui. Quando a gente ouve um sermão sobre missões, está sendo desafiado nesse caminho, a gente vai perguntar, e agora, o que é que eu vou fazer? E Jesus está dizendo assim, seja, não é o que você tem que fazer, é o que você tem que ser. Sendo essa igreja no mundo, as nações vão conhecer, as pessoas ao nosso redor vão conhecer. Aí lógico, a gente vai sair, vai ser enviado para proclamar, evangelizar, discipular pessoas. Mas Jesus está dizendo aqui, está trazendo aqui à tona, uma riqueza desse evangelho missional muito legal. À medida que a gente conhece, e à medida que isso é traduzido para os nossos relacionamentos comunitários, as pessoas ao nosso redor vão desejar esse Deus. As pessoas ao nosso redor vão ser atraídas por esse Deus, porque elas estão abertas e sedentas pelo Evangelho de Jesus. E Jesus fala que, à medida que isso acontece também, nós somos empoderados, ou nós somos apropriados da santidade de Deus aqui na terra. Porque a santidade não é uma espécie de gueto, nem mesmo a glória, do tipo, eu vou tirá-los do mundo para que eles não se contaminem com o mundo. Pelo contrário, Jesus diz assim, eu estou orando por eles
eles não são do mundo, eles não pertencem ao mundo, eles são teus, o Senhor confiou a mim, eles são meus, eles não são mais desse mundo, não funciona mais na sua cabeça como funciona no mundo, mas eu vou enviá-los, eles estão sendo enviados ao mundo, e nesse envio dos discípulos que somos nós somos tomados cada vez mais da glória, tomados da santidade de Deus. E Jesus usa uma expressão legal no final, dizendo que a oração dele é para que nós sejamos um, para que essa unidade possa nos aperfeiçoar e quando sendo nós aperfeiçoados nessa unidade, o mundo possa conhecer que tu me enviaste. O mundo pode conhecer que eu e o Pai somos um, à medida que vocês vivem nessa esfera relacional, na unidade, o mundo vai conhecer também. Jesus está dizendo para nós que o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem entre si foi compartilhado com o nosso coração. O que o Pai, o Filho e o Espírito vivem em termos de unidade, de relacionamento, foi de alguma maneira compartilhado conosco. E esse compartilhar vai envolver que nós seremos cada vez mais aperfeiçoados. Mas o que é legal é que Jesus não está falando assim, se aperfeiçoem. Jesus está dizendo assim, vocês serão aperfeiçoados. E onde serão aperfeiçoados? É na unidade. É na unidade. Hoje em dia, nós temos valorizado muito rótulos. E muitas vezes nos relacionamos com pessoas assim. Muitas vezes procuramos igrejas por causa de rótulos que a gente tem, que a gente estabelece. Mas muitas vezes são esses rótulos que têm afastado a gente um do outro. Porque a igreja, ela é a multiforme sabedoria de Deus na terra, que vai reunir pessoas diferentes. E nós vamos ter opiniões muitas vezes diferentes. Nós vamos ter gosto muitas vezes diferente. Nós vamos nos vestir diferente. Nós vamos ter um bocado de coisa diferente. Mas o que une o corpo de Cristo na terra, o que faz a unidade, o compartilhar da Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo entre nós, é um único sangue, que é o sangue de Jesus Cristo. E o Jesus não está aqui orando para que seja uma fórmula assim especial para a gente usar na igreja, e se você usar essa fórmula na igreja, você vai ver que muita gente vai vir. Jesus não está falando nada disso. Jesus está orando, dizendo ao Pai, que se nós conhecêssemos, ou se nós conhecermos o profundo poder da salvação e da glória de Deus, e o profundo poder que opera ao redor de nós e que nos une num único corpo, nós seremos aperfeiçoados, mas isso naturalmente vai refletir lá fora. Naturalmente. Você pode olhar, se quiser, Zacarias, no capítulo 8. O profeta Zacarias, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Quando ele vai falar sobre a nova aliança, ele diz assim, os judeus, que seriam o povo, aqui Zacarias e Deus está falando, na nova aliança, o povo de Deus, vai passar na rua, e as nações ao redor vão puxar na sua camisa, para dizer assim, quem é o teu Deus? Eu quero o teu Deus. Atos mostra isso para a gente. À medida que a igreja está vivendo e traduzindo o Evangelho na vida real, à medida que isso está acontecendo, pessoas estão sendo atraídas, pessoas estão entrando dizendo assim, eu quero participar dessa comunidade. Teve um traficante de drogas que se converteu, e ele contou num dos seus testemunhos que no mundo da criminalidade ele conheceu muitos pecados, muitos. Ele conheceu traição, homicídio, ele conheceu tanta perversidade, tanta. Mas alguns pecados ele só conheceu na igreja.
E os pecados que ele diz que conheceu na igreja, de respeito justamente aos nossos relacionamentos entre irmãos. A falta de unidade, a fofocas, a traições, a indisposições, a rebeldias, de respeito aos nossos relacionamentos entre irmãos. Jesus não está trazendo aqui uma fórmula especial, mas Jesus está sendo muito claro quando ele está orando para que nós, a igreja, não somente aqueles que estavam lá com ele, mas todos aqueles que viessem a crer no seu nome, pudessem, através da unidade do corpo, proclamar para esse mundo que Jesus Cristo é o Senhor, que o Pai, o Filho e o Espírito é real na nossa vida, é Deus verdadeiro, que o Evangelho é suficiente, que realmente a vida da gente como cristão é uma vida de gozo e plenitude, não por causa de uma máscara, não por causa de uma plástica do nosso comportamento, mas porque o nosso coração tem sido e ele é cada vez mais cheio e desejoso por Deus. Jesus diz na oração que é para que o gozo, o deleite, a satisfação que havia entre o Pai e o Filho pudesse ser sentida em nós, pudesse ser sentida no nosso coração, na nossa vida. E é prático demais, porque ele fala que quando isso acontece, a nossa vida é aperfeiçoada, porque quando vamos nos relacionando em Cristo, muitas vezes um ferro vai afiar o outro, muitas vezes um irmão vai nos corrigir, muitas vezes um irmão vai nos animar também para a gente continuar, prosseguir. A gente não vai conseguir viver uma vida cristã sozinho nesse mundo. Mas também, à medida que isso acontece, Jesus Cristo é revelado aqui. Sabe, irmão, se eu pudesse hoje traduzir o que Deus tem falado no meu coração e eu queria conversar aqui, é o desejo de poder ver o Evangelho muito vivo na minha vida, o Evangelho vibrante no meu coração, o Evangelho resgatando o meu desejo, a minha fome, a minha gana por Deus, o Evangelho me enchendo, me satisfazendo e me envolvendo com essa glória de Deus, mas o desejo também de que pessoas que ainda não conhecem Jesus pudessem ser atraídas para o nosso meio, não por causa qualquer coisa que tem aqui. Não por causa de uma programação, não por causa de uma tecnologia, não por causa de o tipo de música que a gente tem, não por causa do estilo de culto, de igreja, nada disso. As pessoas pudessem ser atraídas aqui ao nosso meio constantemente, por causa da presença de Deus, por causa da maneira como você e eu se relacionam no mundo, para que a gente pudesse se apropriar e desfrutar dessa oração que Jesus fez. Jesus não orou dizendo assim: se isso acontecer, vai ser bom. Jesus orou dizendo assim: é isso, Pai, é isso. Quer dizer que não é uma condição para você e eu escolher, ou você e eu pensar assim: se eu não fizer, ninguém vai fazer e a coisa vai ficar. Não. A oração de Jesus é muito certo de que a obra já foi completamente consumada. Mas a resposta que nós podemos dizer ao Pai em oração, por causa dessa oração, é: Senhor, eu estou disponível, eu quero. Senhor, eu quero ter o privilégio de viver nessa terra com o propósito de servir ao Senhor, de expressar a Tua glória, mas Senhor, primeiramente invade o meu coração de novo com o Evangelho. Invade o meu coração de novo com a glória de Deus. Invade o meu coração de novo com o desejo de conhecer a Deus de verdade. Invade o meu coração. Porque se nós estamos vivendo uma vida cristã fraca, medíocre, cheia de brechas, cheia de descaminhos na vida da gente, não pensa que a glória de Deus vai ser uma coisa assim, que você vai criar, maquinar, estruturar, projetar. A glória de Deus é muito mais simples
do que as coisas que a gente tanto imagina. Ela é refletida à medida que isso vai enchendo o coração da gente. E Jesus ora dizendo assim, para que a gente possa desfrutar da vida eterna enquanto a gente vive. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas nós temos uma comunhão profunda, não com esse mundo, mas uns com os outros por causa de Cristo. E à medida que isso acontece, Ele vai transmitindo a sua glória para nós, e isso vai comunicando ao nosso mundo e aonde a gente vive. Eu acho muito prático. É muito profundo, mas é muito prático. E a gente podia orar por isso, para que de verdade fosse profundo, que nosso coração se envolvesse mesmo, mas que fosse prático. Que amanhã Deus possa usar cada um de nós aqui, na escola, no trabalho, na faculdade. Que amanhã os nossos relacionamentos pudessem refletir não guetos evangeliqueis, mas pudessem refletir a glória de Deus na terra. Para que amanhã nós pudéssemos sentar e dialogar com pessoas que estão fazendo perguntas e questões no seu coração e só estavam esperando alguém sentar junto, trocar uma ideia, para poder compartilhar, dividir, pensar, ouvir. E de repente é justamente aquela pessoa que Deus quer alcançar e trazer para cá domingo que vem, para ouvir mais. Mas eu não estou falando para você trazer para o pastor pregar no seu lugar, não. Pelo amor de Deus. É trazer para que a comunidade o receba. E isso, de alguma maneira, o abrace. Deus o abrace assim, através da igreja, do corpo de Cristo na terra, adorando ao Senhor. Nós, ao invés de pensarmos em fazer algo para Deus, pudesse pensar o quanto Deus está sendo adorado, Deus está sendo entronizado, Deus está enchendo mesmo o nosso coração. Porque à medida que a gente adorar o Senhor, Deus vai se fazer conhecido na terra. Como o Salmo diz, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a sua salvação. Faça o seu rosto, seja o seu rosto resplandecente entre nós, para que em toda a terra se conheça o Senhor, o seu caminho, em todas as nações a sua salvação, e todos os povos da terra possam louvar o Senhor. Inclusive, aqueles que estão vivendo dentro da cidade de Recife, ao nosso redor, cheio de questões e carente do Evangelho do Senhor. Vamos orar, se você puder orar, fechar os seus olhos e comunicar o seu coração para Deus, dizendo, Senhor, de repente você está perdido, desanimado, frustrado, encheu o coração de um bocado de coisa, mas não consegue mais saciar, não consegue mais encontrar os nutrientes. Senhor, entra, vem cear comigo, participar na minha vida, no meu coração, na minha alma, lá na raiz, com o teu evangelho, com a tua graça, com a tua glória. Ó Deus, invade o nosso coração. Você pode orar dizendo, Senhor, me perdoe, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Mas ora dizendo assim, Deus, toma minha vida, me usa. Porque essa cidade está carente de relacionamentos, está carente de Deus. E através de relacionamentos o Senhor pode se manifestar e transmitir a tua glória a essa terra, Senhor. Usa a minha vida, usa-nos como igreja, para que o teu evangelho cresça e seja conhecido aqui na terra ao nosso redor e aonde o Senhor quiser nos levar. De repente você pode orar por pessoas específicas. Mas antes de pensar o que é que você tem que fazer, pense o quanto a vida eterna enche o seu coração e o quanto você precisa é de Deus hoje à noite. É do Evangelho, é da graça, é do poder de Deus, é da glória de Deus invadindo a sua alma, para que a obra de Jesus, a cruz e a ressurreição, possa operar dentro de nós a cada dia, com poder, com deleite, com alegria, porque o Senhor nos salvou para isso,
para que o seu gozo estivesse em nós, aqui na terra, no mundo que o Senhor nos enviou. Ó Deus, sonda, Senhor, e conhece o nosso coração. Nós queremos honrar o Senhor aqui essa noite, Pai. O Senhor está aqui entre nós, nas nossas imperfeições, na nossa falta de habilidade, nas nossas fraquezas. O Senhor está aqui entre nós, e o Senhor é muito mais poderoso, o Senhor é muito mais cheio de glória do que qualquer coisa aqui. O Senhor é a pessoa mais importante, Senhor. A única coisa que a gente pode dizer a Ti é: toma a nossa vida, usa-nos, Senhor, como igreja, como o Teu povo aqui nessa terra chamada Recife, onde o Senhor está colocando a gente. Senhor, usa-nos, para que a Tua glória seja conhecida através de nós. Mas, Senhor, se a Tua glória não nos satisfaz, ou se a Tua glória, Senhor, não tem preenchido, se a Tua glória não tem sido, ó Deus, o nosso deleite, eu te peço, converte o nosso coração, restaura a nossa vida, Senhor. Vem com Teu Espírito, vem com Teu poder, vem com a Tua palavra, Senhor. Nós precisamos de Ti na nossa vida. Não é de conceitos, não é de coisa. O que a gente precisa de verdade é do Senhor. Nós queremos nos entregar a Ti, ó Pai. Nós queremos, Senhor, consagrar a nossa vida a Ti. Dizer: eis-nos aqui, envia-nos. Ó Senhor, envia-nos, Pai. Eu quero estar disponível ao Senhor. Se você quiser fazer essa oração, fique em pé no seu lugar. Quero orar por você. Deus, eu quero estar disponível. Eu quero ser usado. Eu quero falar de Jesus para aquela pessoa. Eu quero que aquela pessoa conheça o Evangelho através da expressão da Tua glória aqui na terra. Mas, Senhor, conecta o meu coração. Eu estou desanimado, eu estou frustrado, eu estou fraco, eu estou vivendo uma vida de pecado, eu estou distante, eu estou incrédulo. Eu nem creio mais que o Senhor pode agir. Se eu ficar em pé, eu acho que vai ser a mesma coisa como foi tantas vezes. Mas se Deus está falando com você, fique em pé no seu lugar. Pela fé, dizendo: Deus, ainda que o meu coração não sinta, mas há um grito dentro dele, o que eu preciso mesmo é do Senhor. Se humilha na presença do Senhor, clama pelo Senhor, se deleita na presença do Senhor. É dele que nós precisamos e é o Senhor que nós queremos. Fique em pé no seu lugar, irmão. Ora com as suas palavras. Adora ao Senhor. Derrama o seu coração. Quebranta o orgulho, a dureza, a frieza, a maneira como temos nos relacionado com as coisas que Deus tem nos dado. Põe na presença do Senhor. Ó Deus, ó Senhor, no nosso jeito, da nossa maneira, nós queremos nos entregar a Ti. Faz a Tua obra em nós, através de nós, Pai. Senhor, para que esse mundo conheça o Senhor Jesus, o envio, a encarnação, a cruz, a ressurreição. Ó Deus, para que esse mundo conheça que o castigo que nos traz a paz, o Senhor carregou e consumou de uma vez por todas naquela cruz. Para que esse mundo conheça que o Senhor venceu a morte e há um deleite, há um poder, há uma glória imensa habitando em nós por causa da ressurreição. Para que esse mundo conheça, Senhor, aquilo que o nosso coração vai se encher a cada dia, que é do Senhor, Deus. Nos abençoa, Pai. Se há pessoas aqui que não Te conhecem ainda, Senhor, traz conversão genuína, verdadeira. Ó Deus, regenera-nos, Senhor. Faz-nos nascer de novo, Senhor, para a Tua glória, Pai. Opera com o Teu poder, Senhor. Nós queremos o Senhor, é a Tua presença, é a Tua palavra, em nome de Jesus.